Vamos falar sobre várias soluções sustentáveis para restabelecer o equilíbrio entre sociedade e o meio ambiente e a convivência pacífica entre o homem, a cidade e a natureza. Esse é o São Paulo Verde. Não é difícil de ver na cidade áreas degradadas e mal cuidadas que poderiam ser espaços verdes e de utilização pública. Por isso, muitas pessoas tomam a iniciativa de revitalizar esses espaços com muito trabalho e amor à natureza. Revitalizar uma área não é nada fácil, mesmo com muita gente. Imagina uma pessoa só. O empresário Hélio da Silva plantou mais de 19 mil árvores aqui na Penha e deu origem ao primeiro parque linear de São Paulo. Eu tenho 3 filhos biológicos, mas tenho 19.650 ecológicos. Isso daqui era uma área pública, uma área totalmente degradada, como todas as áreas públicas da cidade de São Paulo e das grandes cidades brasileiras, né? Ou seja, todo mundo usa como quiser. Todo mundo né? acha como quiser, porque é público, eles pensam que é deles. Mas não é, é do coletivo. Toda área pública é do coletivo, né? Então eu percebi, eu andava por aqui, não andava mais que 10 pessoas por dia. Não andava, porque era uma área perigosa, degradada, suja. Uma das minhas caminhadas por aqui, em 23 de novembro de 2003, eu falei, puxa vida, isso não pode continuar assim, isso tem que ter o pessoal tem que ter um pouco mais de cidadania, esse espaço é de todos. Eu queria fazer alguma coisa aqui para a coletividade. Esse rio era um rio com meandros, vários meandros aí, agora que canalizaram na década de 80. Esse rio é o Rio Ticoatira, né? Que dá o nome ao parque. Que dá o nome ao parque. E essa área pública aqui, onde cada um fazia o que quiser, eu falei, não, eu vou mudar. Eu falei, bom, agora eu vou plantar árvores da Mata Atlântica. Comecei a estudar árvores da Mata Atlântica, comecei a estudar solos, tipos de árvore que ia bem aqui. Fui aqui para o interior do estado de São Paulo, comprei 200 mudas e plantei do lado desse rio aqui onde nós estamos agora. Foi com o seu dinheiro lá e falou, me dá 200 mudas que eu vou plantar. Trouxe essas mudas para pequenas ainda, mudas de 1 metro, máximo 1,5 metro, e plantei aqui na beirada do rio. Destruíram 190. Não foi já de cara? Não. Eu falei, puxa vida, destruíram aí. Mas vamos fazer o seguinte agora, já que destruíram, 200, agora eu vou plantar 400. Olha a perseverança. Só porque destruíram. Não é que depois de 2 meses tinham destruído as outras 400. Quer dizer, 200 numa primeira, 400. Eu falei, puxa vida, vamos fazer o seguinte agora. Vou plantar 5 mil. Eu vou cansar o pessoal de tanto arrancar árvore. O bracinho não dá para arrancar. E por que arrancava? Então, aí vem o negócio. Por que arrancava? Eu comecei a descobrir aqui por que arrancava e quem que arrancava a árvore. Primeiro, muitas crianças vinham com os pais aqui, arrancavam a árvore, jogava dentro do rio para ver o barulhinho e tal. Mas principalmente comerciantes. Principalmente comerciantes, que eu descobri depois. Lá em 2003 não tinha cidade limpa, a lei da cidade limpa. Então o pessoal colocava aqui placa, colocava tudo aqui, para olha, visite o barzinho ali da esquina, olha, tem um restaurante ali. Não tinha essa preocupação, né? Achava que esse espaço não podia virar nada, né? Eu fui falar com esses comerciantes, por que vocês estão arrancando? Porque quando essas árvores crescerem, quem passar lá naquela avenida não vai ver o meu restaurante que está ali do lado. Olha só. E quem está ali do lado não vai ver aquele restaurante lá em cima. Então, o que o senhor está fazendo é atrapalhando o nosso comércio. Havia um projeto lá dentro da prefeitura de criar parques lineares na cidade de São Paulo. E eles aproveitaram esse gancho, como já existia 5 mil árvores aqui da Mata Atlântica, eles criaram em maio de 2008 o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, que é esse parque aqui. E quantas espécies tem aqui hoje? Tem mais de 150 espécies, sem erro, sem medo. Esse vai ser um parque de grande visitação pública, já é hoje. Já é, né? Já tem um monte de gente Já é andando hoje, aqui. mas ele vai ser um parque de grande visitação pública exatamente em função da biodiversidade que tem aqui.
e vou chegar a 50 mil árvores. Fiz um pacto com Deus, me concedeu a graça, vou viver até 87 anos. Claro, e tem que ser um plano, né? Até 2035. E Lógico. até 2035, portanto, faltam 22 anos, eu vou plantar mais 30 mil árvores, totalizando as 50 mil que eu vou plantar. E no começo teve gente que te ajudou ou você foi sozinho mesmo? Falou, eu vou trazer minhas 200 mudas aqui? Como que foi? As pessoas sempre, quando eu começo a plantar, sempre chegam pessoas e falam, escuta, posso ajudar? Posso? E eu tive Legal. ajuda de várias pessoas, mas essas pessoas não têm isso como missão. Plantar árvore é missão. E imagino que veio também muitos animais por causa dessa quantidade de árvores que tem aqui, né? O meu objetivo aqui é, cada 12 árvores que eu planto, uma é frutífera. Você Exatamente planejou para isso. atrair pássaros e aves. Por exemplo, nós estamos debaixo de um pé de ameixa. Isso aqui é frutífera para pássaros. Ameixa aqui? Isso aqui é ameixa. Nós temos fotos daqui, aqui não tinha nada, era uma piscina estreita, nada de árvore. E o parque tem quantos quilômetros? O parque tem 3 quilômetros, mas ele se afunila na beirada de um rio aí na frente, que é esse rio Ticoatira, tem mais um total de 12 quilômetros. Plantei ela com uns 50 centímetros ela tinha. 50 centímetros, então aqui, assim. E a nossa querida está aqui, cuidamos dela e ela está aqui. Nossa, né? demorou então quanto tempo para ela ficar desse tamanho? 12 anos e meio praticamente. É uma menininha de 12 anos. É uma criança. Essa árvore aqui ela vai viver em torno de 200 anos. E você tem uma muda pra gente plantar Nós hoje temos aqui? uma muda e nós vamos plantar hoje uma muda vamos. Nós vamos plantar um ipê amarelo e um ipê roxo. Imagine que os dois, lindo! eles fazem um degradê de cores. Ai, eu amo ipê. É lindo. Então você vai me ensinar, então vamos lá Plantei. plantar. Eu gosto de fazer isso, tenho paixão por isso e eu tenho o encantamento de de contribuir um pouco com nossos queridos que vão chegar daqui 100, 200, 500, 1000 anos. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vai empetecar. E os velhos discos de bolero, tô levando pois eu quero ensinar como dançar. E diz ele ao pé do ouvido. Preencher um espaço vazio ou abandonado é trazer vida àquele lugar. E muitas vezes a gente passa por esses espaços e nem percebe, até no nosso próprio bairro. Por isso, o projeto Praça dos Povos promove a revitalização desses espaços e traz muito verde à cidade. Olá, tudo bom? Tudo bem, Ney? Tudo bem? Tudo bom, André? Tudo bem, e Muito você? prazer. Vocês são um dos integrantes do projeto Praça dos Povos, né? E acontece aqui na Moca. Eu quero entender como que começou esse projeto, gente. Ele começou em 2014, no final de 2014, dentro de um projeto maior que chama Viva Bairro, que é um projeto do Extra com duas organizações, que é o Aro 60 e a Oca Labs. E aí foi um projeto que foi pensado pelos moradores aqui do bairro, da Moca, né, com o objetivo principal de revitalizar áreas verdes, revitalizar praças, para promover o convívio das pessoas, o aumento da segurança da região e ter mais áreas verdes mesmo para as pessoas poderem usufruir. E essa praça que a gente tá, inclusive, é uma praça que teve a mão do projeto Praça dos Povos. Você participou disso, né, Narei? Como que vocês começaram a revitalizar esse espaço? O projeto ele tem um grupo de trabalho que se reúne periodicamente, semanalmente, mensalmente. E numa das primeiras reuniões a gente teve a indicação dessa praça. Aí a gente veio conhecer, viu que tinha um potencial bacana de revitalização. E aí a gente pensou assim, como fazer isso? Porque a gente é do bairro, mas a gente não conhece as necessidades desse quarteirão. Aí a gente falou assim, então vamos fazer um primeiro encontro e chamar
as pessoas que estão no entorno, né, para pensar isso junto. Após essa primeira consulta com as pessoas, a gente fez um outro encontro que funcionou como uma devolutiva. E a gente pôs no papel, num projeto, mas era um momento que ainda poderia ter concordo, discordo, e a gente foi afinando isso, chegou no projeto. A gente chegou a uma conclusão que precisaria ter uma reforma física. Como que estava esse lugar antes? Então, antes a praça funcionava mais ou menos como uma praça de passagem. A gente pegou essas áreas impermeáveis que estavam em outros lugares e concentrou aqui, fez um centro, a gente construiu esse banco que tem encosto, que foi um dos pedidos, né? Que as pessoas pediram bastante. A gente chegou numa conclusão que tinha que ter um pequeno palco, uma coisa proporcional à praça, né? E plantio, lixeiras. A gente instalou algumas lixeiras também, a gente pintou o piso, pintou as muretas, fez todo um mural aqui. Tem um mural de grafite, que né? são pessoas do bairro que vieram, instalou os brinquedos. E depois a gente começou a falar assim, e agora como a gente vai colocar isso na prática mesmo? Como que vai sair do papel e vai para a realidade? Aí a gente começou a organizar os mutirões. Então vamos fazer um mutirão de pintura. Aí eu falei assim, então vamos fazer um mosaico. Aí a gente tinha uma amiga nossa mosaicista, ela se propôs a dar uma oficina. E aí quando foi feita a revitalização, na verdade as pessoas começaram a usar a praça, né? Começaram a vir mais para cá, ficar mais aqui, permanecer aqui. A gente conseguiu até um cara de um food truck que veio, instalou aqui um negócio. E agora era uma praça que antes era só passagem, que as pessoas não vinham, nem olhavam direito para a praça. Agora as pessoas vêm, ficam, né, curtem, trazem os filhos, brincam com os filhos, fazem alguma atividade aqui, ou vêm comer um lanche. Então a praça começou a ser usada e aí todo o nível de segurança melhorou, já não tem mais furto, né? É uma praça que de fato ela se tornou mais viva. Tô vendo aqui um monte de criança. Olá, tudo bem? E olha, estamos bem no parquinho, bem na praça. Olá. Me conta, vocês sempre vêm aqui passear? Sempre, né? Fala aí. Sim? É o quintal de casa, praticamente, que a gente mora aqui na frente. Onde vocês moram? Aqui atrás? Isso, aquela casa vermelha ali. Você é da Moca mesmo? Nasceu nasci aqui. Criada aqui? Isso, moro aqui desde que nasci. E como que era esse espaço antigamente? Então, a gente não aproveitava tanto, né, o espaço, porque não tinha... E agora hoje você ele aproveita. brinca em tudo. Mas antes dava para brincar? Não, o mato era muito grande, muita formiga, então não tinha condições de deixar as crianças brincarem, era perigoso. Quando eu tive os meus filhos, começou esse projeto todo da praça. E, aí, e hoje eles aproveitam. Você foi observando? A gente foi participando, as plantinhas, cada plantinha ele plantou, ele ajudou, né, Cauê? Começou o pessoal a usar mais o espaço público, que era uma coisa que você não tinha espaço nem para as crianças. Dia de calor, a família toda, a gente vem aí, faz o piquenique. A gente fez a festinha de carnaval para eles aqui, que a gente acaba conhecendo outras mães. Como você mora aqui na frente, tem aquela coisa de vigiar, de falar, opa, estão fazendo coisa. Você tem aquela coisa de cuidar da praça? Sim, tem muito, né? Assim, o pessoal da academia cuida bastante. O próprio moço do food truck, o Gerson, ele tá sempre prestando atenção. As crianças estão pisando nas plantinhas. Não pisa aí, a gente tá explicando. E para eles mesmo, a gente pede para eles. Ele mesmo tem uma garrafa, já recolhe, vai, joga. Então tá sempre cuidando, porque precisa, né? Eles adoram vir para cá, então precisa cuidar, não tem jeito, precisa aprender, né? Depois de fazer a revitalização da Praça Brônia, o projeto continua o seu trabalho na Praça Alfredo de Cunto. Bom, então a gente chegou aqui nessa praça, né? E que ela tem uma grade aqui, bem do lado de uma avenida. Como que vocês conheceram esse espaço aqui? Bom, aqui na verdade é um espaço que já aconteceram várias atividades de horta, assim, com vários programas federais, municipais. E aí, na verdade, um rapaz, que é o Pedro, conheceu esse espaço e ele começou a juntar pessoas interessadas em fazer horta aqui e tentar manter o espaço.
Outra organização comunitária que também começou a atuar nesse espaço foi a galera da Horta das Flores. A parceria entre os dois projetos segue firme e forte. E o que vocês já estão fazendo aqui além da horta? Bom, pelo projeto Praças dos Povos, a gente ajudou assim com algumas oficinas, que a gente instalou aquele pergolado de bambu, o banco de bioconstrução e também um sisteminha de captação de água de chuva. Então, pelo projeto, a gente fez essas tecnologias e a proposta agora esse ano é fazer uma sequência de oficinas e tentar manter os mutirões acontecendo para manter esse espaço vivo e trazer mais gente que more por aqui para poder plantar aqui com a gente. Você acha que ainda tem muitos espaços assim em São Paulo que precisa desse olhar? Sim, eu acho que está mudando bastante. É? Eu acho, tá, aos poucos está crescendo, principalmente aqui na Zona Leste, né? Aqui eu acho que foi a primeira horta urbana, assim, coletiva, sem fins lucrativos, né? Que é mais para agregar pessoas mesmo. E isso está ligado ao uso e ocupação do espaço público também, né? Como que a gente atua no nosso bairro, nos espaços públicos que a gente tem, como mudar a questão do olhar, né, da relação com esses espaços, né, como que a gente atua, como a gente pode melhorar, como a gente pode trazer as pessoas para junto, porque uma horta, ela por agregar tanta gente de pessoas de várias profissões, idades, né, eu acho que tem esse poder de aproximar as pessoas que, se não fosse isso, as pessoas nem se conheciam. De um lugar que fazia a incineração do lixo até um espaço arborizado e cheio de verde. Essa é a história resumida da Praça Vitor Tivita, que fica aqui no bairro Pinheiros e é um exemplo de revitalização. Adriana, você foi uma das responsáveis pelo projeto arquitetônico aqui da Praça Vitor Tivita, né? Me conta como que foi todo esse processo. O escritório inicialmente foi chamado para poder pensar sobre um modelo possível de aproximação entre iniciativa privada, no caso a Editora Abril, e a prefeitura, né, o poder público, para poder se criar um modelo cooperativo para reabilitar uma área que durante décadas esteve degradado. Quando a Abril veio para cá, em 97, nós tínhamos consciência da sombra que esse prédio ia fazer na comunidade, um bairro totalmente residencial. E aí nós fizemos uma pesquisa, decidimos fazer uma pesquisa com os moradores aqui do bairro e perguntar a eles do que eles sentiam falta aqui no bairro. E a pesquisa retornou com espaços verdes. E a gente olhando lá do alto desse prédio e vendo praticamente um lixão a céu aberto. Porque aqui se localizava lá, antigamente, o antigo incinerador de São Paulo. Então eles incineravam lixo, animal, uma série de coisas. Dá até para ver a chaminé aqui do lado de fora. O processo naquela época não era conhecido, né? Uhum. Então o que as pessoas faziam? Eles incineravam e depositavam a cinza aqui. E esse processo contaminou toda essa região. Então, depois dessa pesquisa, o que nós começamos a fazer? Pesquisar projetos que a gente pudesse revitalizar esse espaço. Então nós assinamos São Paulo, em São Paulo. Vocês viram vários projetos. Vários projetos. Então nós assinamos com a Prefeitura de São Paulo um termo de compromisso, onde a Abril se comprometia a revitalizar esse espaço aqui da Praça Vitor Tivita. E aí quando nós assinamos esse contrato, comemoramos, celebramos, depois de assinar o contrato, nós soubemos que esse espaço era todo contaminado por metais pesados. Então, com toda essa atividade de incineração, o ambiente em si contém um passivo ambiental, ou seja, ele foi agregando contaminantes nas paredes do edifício, nas águas subterrâneas, né? E com isso, essa edificação e o espaço como um todo passou a representar potenciais riscos para o relacionamento da população com o lugar. Então, a memória ambiental, né, o passivo ambiental, que é o que a gente chama, ele é extremamente importante como um tema a ser tratado tecnicamente para decidir, bom, como é que a gente vai resgatar esse lugar e fazer com que seja possível que a sociedade volte a utilizá-lo de uma outra maneira. Então, em relação ao projeto, acabamos optando por um projeto que ele não descontaminava a área.
né? Mas ele preparava a área para que as pessoas pudessem aproveitar essa área e trazer qualidade de vida, tanto para a população aqui do entorno, quanto para as pessoas de outros bairros que viessem para cá. Por isso, nós optamos por esse projeto suspenso. Então, ele é todo suspenso. Você está vendo que a gente está caminhando em cima da madeira. Na madeira mesmo, sem contato com a terra. E nessa parte suspensa, com relação à educação, nós entendemos também que a gente tinha um desafio, que era passar para todo mundo que viesse nessa praça como você deve lidar com o espaço naquele momento e como lidar errado com aquele espaço vai trazer uma série de consequências no futuro. Então nós fizemos esse espaço Então teve aqui. Uma troca também educacional, né? Para ensinar grande. Como lidar com a natureza. Exatamente. Ó, aqui nessa parte, por exemplo, a praça está toda suspensa, horta, né? E aqui nós temos horta. E aqui, nesta placa, o que as pessoas ficam sabendo? Sobre o etanol. Eles podem ver o plantio da cana-de-açúcar, beterraba, milho e outras espécies que são importantes na fabricação do etanol. No entendimento da riqueza que esse lugar contém, com todo esse histórico lá para trás, desde a incineração, com todo esse passivo ambiental e a participação em si tão rica, né, de todos esses agentes, nós entendemos e propusemos que seria excelente que esse lugar fosse entendido como um museu vivo. O que é isso, né? É um museu que não é aquele museu tradicional onde você paga um ingresso, entra para ver uma exposição do século retrasado. Mais um lugar que conta história, né? Que conta a nossa história, que tem um passado, mas que tem um presente, que tem uma perspectiva de futuro e que ela depende extremamente do nosso compromisso, do nosso comprometimento social. Passando, entrando assim, né, dentro da praça, a gente vê umas janelinhas ali na própria madeira, né? Foi intencional isso, claro. Com certeza, né? A gente percebe ao sentir nessa entrada na praça que a gente está protegido ou então restrito. A proposta é que, de fato, a experiência dessa sensação de estar restrito nos leve a perguntar por quê e a ter curiosidade, como obviamente todo mundo tem. E aí, de repente, você se depara com uma janela, né? Meu Deus, eu estou num espaço aberto, cheio de verde, e eu estou preso e preciso olhar para o bosque por uma janela. Por quê? Porque eu não posso pisar nesse bosque, né? Até, obviamente, ele recebeu um tratamento de terra limpa, não tem nenhum risco em pisotear esta terra do bosque. Mas a proposta é que esse incômodo, esse questionamento, gere o início desse percurso temático com todo um processo de reflexão e uma experiência que ela é muito sensorial, né? Todo o lixo produzido nas cidades, ele era queimado. E ele era queimado em lugares exatamente como esse. A gente tem vários desses espalhados, né, remanescentes de chaminés ou as construções inteiras espalhadas pela cidade. Então, aqui a gente consegue percorrer e conhecer todo o processo de incineração, como ele acontecia. Que hoje não é mais dessa forma, Hoje né? não é mais dessa forma, ainda bem, né, porque é um processo extremamente contaminador, né? Ele gerou esse passivo ambiental todo que a gente teve que resolver aqui. Então a gente foi no limite da necessidade, removendo as camadas e camadas de reboco, de revestimento, para poder garantir a segurança, né? Hoje você pode abraçar uma coluna dessa que não vai ter problema nenhum. Mas a gente percebe a marca, a escavação, a remoção desse resíduo marcado em todos os tijolos, em toda a estrutura, isso está tudo aqui. Vocês também colocaram medidas ecológicas aqui na praça, né? A questão da iluminação. Sem dúvida. A gente falou do deck, né? Da solução da madeira que vem produzida de forma legal, então tem muita madeira ilegal no país, então todo o processo de compra dessa madeira foi rigorosamente cuidado para se garantir a legalidade dessa produção, o aço também reciclado, o sistema todo de reutilização das águas por baixo dos decks,
as águas servidas dos banheiros, a água de chuva, ela passa pelo piso do deck. A gente tem uma série de bandejas que percorrem por baixo o piso do deck e vão descarregar essa água num sistema de biotratamento que começa por uma área seca, né, um piscinão de areia que vai decantando e filtrando essa água até chegar no espelho d'água aqui na frente do incinerador, onde tem plantas e girinos que vão finalizando o processo de tratamento dessa água para devolver essa água. Sabe que a gente, em São Paulo, que é uma cidade tão de cimento, né, de concreto, poder passear, caminhar por um espaço como esse é voltar e pensar, olha, qualidade de vida na cidade de São Paulo. Unir o desenvolvimento econômico com a utilização correta dos recursos naturais e ainda pensar nas gerações futuras deve influenciar na nossa vida. Espero que te influencie também. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear?